Essa semana eu estava vendo as notícias. Eu não sei se você tem percebido, mas a gente tem notado que o Brasil está entrando em uma espécie de crise. E normalmente quando a gente vai vendo as notícias, nós percebemos notícias ruins. E pouquíssimas são notícias boas. Mas teve uma notícia ruim que me fez pensar de uma outra forma, a forma como eu vivo a minha vida com Deus. E essa notícia é de que hoje, no Brasil, nós temos mais de 7,2 milhões de pessoas desempregadas. É um número alarmante, é um número grande e que infelizmente tem crescido. Mas não sei se você percebe o mesmo que eu, mas principalmente por eu ser um pastor de jovens, eu percebo que tem muita gente se formando, tem muita gente indo para o mercado de trabalho, mas mesmo assim parece que essas pessoas não conseguem ser bem-sucedidas nesse mercado. O que é um pouco estranho, porque são pessoas formadas, são pessoas capacitadas. O que eu tenho percebido é que nós nunca vimos tantas pessoas formadas, qualificadas, sem emprego, mas ao mesmo tempo, a gente nunca viu tantos empresários, tantos donos de empresa procurando por mão de obra qualificada. Você percebeu? Por mais que com jovens eu veja pessoas muito desesperadas por um emprego, quando eu converso com pessoas que são mais velhas ou que têm alguma empresa, elas sempre falam comigo: pastor, a gente procura por pessoas, mas parece que a gente nunca consegue encontrar pessoas qualificadas. E eu não sou nada, eu sou só um pastor, mas eu tenho desenvolvido uma teoria. A teoria que eu tenho desenvolvida é a seguinte: de que um diploma não garante a qualificação. O que garante qualificação é o verdadeiro conhecimento. E tem muitos jovens que estão entrando na faculdade e eles ficam desesperados para conseguir o seu diploma. Mas diploma não é a mesma coisa que conhecimento. Eles ficam estudando para passar nas provas, eles ficam estudando para ser os melhores alunos possíveis, mas ao mesmo tempo muitos não se dedicam para conhecer a sua profissão, conhecer o mercado de trabalho. Por isso, quando eles se formam, eles acabam indo de frente e olhando um panorama que eles não imaginavam enxergar. E por isso se frustram, porque estão com o diploma da mão e não conseguem nenhum tipo de emprego. E ao mesmo tempo os chefes, os donos de empresa ficam frustrados, porque apesar de ver muita gente com diploma, não consegue encontrar pessoas que são qualificadas. Talvez você esteja pensando assim: mas Juninho, o que isso tem a ver com a sua vida com Deus? Sabe o que eu tenho percebido? Eu tenho percebido que muita gente está atrás de conquistar o diploma do crente, mas poucos são aqueles que realmente querem conhecer a Deus e serem conhecidos por Ele. Meio forte isso, né? Vou dar um tempo aí para você refletir, para você não ficar bravo comigo. Mas você já percebeu que muitas vezes na nossa vida, tudo que a gente vem fazer na igreja é ir atrás de um diploma do crente, ao invés de conhecer verdadeiramente a Deus? Já para eu pensar que muitas vezes a gente leva a nossa vida com Deus como uma série de tarefas que precisam ser feitas para que então a gente sinta bem com Ele, sendo que na verdade tudo que a gente precisaria fazer é conhecer mais o Senhor, para ter um relacionamento mais profundo com Ele. E tem muita gente que está frustrada, não só porque está desempregada e porque fez um curso de 5 anos e não consegue um emprego. Tem muita gente que está frustrada porque está fazendo muitas tarefas, mas ao mesmo tempo não consegue encontrar paz e alegria. Tem muita gente que às vezes está até mesmo frustrada na sua vida com Deus, porque está correndo atrás de um diploma, ao invés de correr atrás de conhecer o Senhor. O que eu tenho percebido é que a verdadeira alegria não é se parecer com alguém que eu não sou, mas entender que Deus me conhece verdadeiramente e que apesar das minhas falhas, do meu pecado, Ele decide me amar e assim me dá a oportunidade de melhorar. O que eu tenho percebido é que a verdadeira alegria é quando nós entendemos que verdadeiramente somos conhecidos por Deus e que apesar das nossas falhas, Ele nos dá a oportunidade de conhecer a Ele. E quando conhecemos a Ele, encontramos a verdadeira alegria. É justamente sobre isso que eu quero conversar com você nessa manhã. Por isso, se você puder e quiser, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 41. Nós vamos ler do verso de número 9
ao verso de número 10. Isaías, capítulo de número 41, verso de número 9 ao verso de número 10. Eu vou ler a palavra na tradução NVI e eu espero que os irmãos consigam acompanhar essa leitura junto comigo, onde a palavra do Senhor diz assim para nós: eu os tirei dos confins da terra, dos seus recantos mais distantes, eu o chamei. Eu disse: você é meu servo, eu o escolhi e não o rejeitei. Por isso, não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei, eu o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos, baixe sua cabeça, vamos buscar o Senhor. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos pelo seu amor, te agradecemos pelo seu cuidado, te agradecemos pela sua paz, mas de forma especial nessa manhã, Pai, nós queremos te agradecer pela sua presença aqui nesse lugar. Por isso nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, vem com poder sobre nós, para que a sua palavra faça vida em nossos corações, para que possamos te conhecer cada dia mais e possamos desfrutar da verdadeira alegria de sermos conhecidos por ti. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Irmãos, eu amo esse texto que nós acabamos de ler. Provavelmente é um dos meus textos favoritos na palavra de Deus. E sabe por que eu gosto tanto dele? Porque mostra para nós que Deus sempre é capaz de nos fornecer esperança. Se você já leu o livro de Isaías, muito provavelmente você já percebeu que até o capítulo de número 40, Isaías está só falando mal do povo. Isaías está falando tudo de errado que o povo estava fazendo. Isaías começa a falar as consequências ruins que o povo estava tendo e queria ter por conta dessas atitudes erradas. E a gente passa 40 capítulos lendo Deus falar sobre o erro das pessoas. E a gente começa a encontrar naqueles erros que são nossos. E a gente começa até a se sentir meio mal, a gente começa a perceber que Deus chama a gente também para o arrependimento. Até que a partir do verso de número 40, as coisas começam a ficar diferentes. É como se Deus começasse a dizer através do profeta Isaías: olha, povo de Deus, apesar de vocês serem pecadores, apesar de vocês errarem, apesar de vocês terem muitas falhas, apesar disso tudo, eu os chamei. Eu quero vocês perto de mim. Eu tenho planos para a vida de vocês. Eu quero que vocês sejam prósperos, porque eu conheço vocês, eu sei quem vocês são, mas mesmo assim, eu decido chamar vocês para viverem algo novo. O que eu percebo com esse texto é que apesar das nossas falhas, o Senhor insiste em nos chamar. E é por isso que no início do versículo de número 9, a gente percebe o Senhor falando através da vida de Isaías o seguinte: dos confins da terra eu o tirei, e dos recantos mais distantes eu o chamei. E o que a gente percebe com isso é que mais importante que reconhecer os nossos problemas e quão errado nós somos, é entender de que o Senhor nos enxerga. E apesar de nos ver no estado que nós estamos, Ele nos chama para mudar, para ser diferente e fazer diferente. E ser agente de transformação aonde nós estamos. Tem uma missionária que eu sou muito fã dela. Não porque ela é alguém muito eloquente, mas eu sou fã porque ela ama muito Jesus. E ela conta de que quando ela foi chamada pelo Senhor para ir pregar numa nação que se chamava Moçambique. Ela é uma americana, ela nunca tinha ouvido falar sobre Moçambique na vida, mas chegou um momento em que Deus chamou ela e o marido dela para cumprirem o ID e irem até a cidade de Moçambique. E ela disse que ela foi pronta para Moçambique para cuidar de crianças pequenas que não tinham pais, porque naquela nação, naquele momento, ainda é assim hoje, mas naquele momento ainda mais, existiam muitas crianças que eram órfãos, morando na rua, e ela foi com o coração impelido por isso. O problema é que quando ela chegou em Moçambique, ela começou a perceber muitos problemas. Não eram só as crianças que precisavam de ajuda, os pais dessas crianças precisavam de ajuda também. Não eram só pessoas que ela encontrava na rua, até mesmo pessoas que tinham uma casa, pessoas que tinham um pouco mais
de poderio financeiro não tinham comida. Então ela começou a perceber que ela também teria que suprir a fome dessas pessoas. Ela começou a perceber que os problemas de Moçambique eram muito grandes. E no lugar de se impulsionar por fazer aquilo que Deus tinha pedido para ela fazer, ela começou a fazer todas as coisas e começou a ficar ansiosa. E um dia ela foi para o seu lugar de oração e começou a conversar com Deus. Ela fala: Senhor, foi o Senhor que me chamou para essa nação. Foi o Senhor que me chamou para cuidar dessas crianças. Mas, Senhor, são muitos problemas e eu realmente não sei o que fazer. Me ajuda. E aí, naquele momento, Deus falou com o coração dela uma frase. E essa frase era: Stop for the one. Eu não sei se você sabe falar inglês, mas basicamente a tradução é a seguinte: pare por aquele um. Deus começou a ministrar o coração dela e dizendo: sim, tem muitos problemas em Moçambique. Sim, muito mais problemas do que você pode resolver. Mas sabe o que você tem que fazer? Quando você encontrar alguém com necessidade de ajuda, pare por aquele um. Sirva aquele um. Ame aquele um. E não se importe com os outros. E conforme você for andando, pare por aquele outro. Sirva aquele outro. Ame aquele outro. E você vai resolvendo um problema de cada vez. E a hora que você menos esperar, vão ter menos problemas para serem resolvidos. E aquela mulher levou aquilo muito a sério. Ela parava só pelo um. E ela foi resolvendo o problema de cada um. E hoje o ministério dela é tão grande que ela tem faculdades. Muitos e muitos orfanatos. Pessoas que foram convertidas. Igrejas que foram plantadas. Não porque ela decidiu resolver todos os problemas por ela ser boa demais, mas porque ela entendeu a incapacidade que ela tinha e decidiu resolver um problema de cada vez. Sabe o que eu tenho percebido, meus irmãos? É que Deus, antes de resolver os nossos problemas, Ele deseja nos tocar. Apesar de sermos muitos, o Senhor nos conhece individualmente. E quando Ele nos olha, Ele não olha para os nossos problemas, Ele só quer tocar o nosso coração. E quando nós paramos por aquele que morreu por nós, entregamos o nosso coração a Ele diariamente, Ele vai nos transformando, Ele vai nos mudando. E apesar das nossas dificuldades, nós percebemos que fomos chamados pelo Senhor. E conforme a gente menos espera, os problemas vão se resolvendo. Não porque nós somos bons demais para resolver esses problemas, mas porque o Senhor Jesus nos tocou. Quando nós adentramos nessa realidade, a gente começa a perceber que apesar de ver os nossos pecados, que apesar de ver as nossas fraquezas, o Senhor deseja nos tirar de onde estamos, nos tirar de onde Ele nos encontrou, para nos fornecer uma vida melhor, uma vida onde nós conhecemos a Ele e o conhecimento dEle nos liberta. Muito provavelmente você já ouviu falar da parábola do filho pródigo. Se você nunca ouviu essa parábola, muito provavelmente você é alguém novo na fé. Não tem problema. Quando você chegar na sua casa, lê Lucas 15, que você vai ver aquela história bem detalhada. Mas eu vou tentar resumir de uma forma que todos nós possamos entender. O que a gente percebe nessa parábola é de que havia um homem que tinha 2 filhos, o mais velho e o mais novo. Esse homem era um homem rico, era um homem que tinha muitas posses. E o filho mais novo simplesmente pediu a herança do pai, mesmo antes do pai morrer. Não sei se você consegue entender, mas aquilo era como se o filho estivesse dizendo assim: olha pai, a partir de agora para mim você está morto. Eu não quero mais ter relações com você. Eu só quero aquilo que você pode me dar. A partir daquele momento, o pai estava morto para o filho, e o que seria normal na tradição judaica era de que o filho também estava morto para o pai. E o filho simplesmente saiu com suas posses. E apesar de serem muitas posses, aquele menino ele não foi muito responsável com aquilo que ele recebeu. Ele começou a gastar tudo. Ele começou a gastar as coisas de uma forma muito irresponsável, e por isso ele acabou indo para um lugar muito ruim. E para piorar a situação, toda a região onde ele morava passou por uma crise muito grande. E a hora que ele viu, ele estava cuidando dos porcos e decidindo comer da comida desses porcos, porque ele não tinha nem mais o que comer. Naquele momento ele começou a lembrar. Ele lembrou do pai dele e ele pensou nas tantas riquezas que o pai dele tinha.
E ele começou a lembrar que até mesmo os funcionários do pai dele estavam vivendo muito melhor do que ele. Então ele começou a pensar, apesar do meu pai estar muito bravo comigo, eu acho que eu vou voltar para casa. Eu vou falar para o meu pai, olha, eu sei que talvez você não queira mais me ter como filho, mas pelo menos me tenha como funcionário, porque eu estou passando muita necessidade. E ele simplesmente decidiu seguir esse plano e foi ao encontro do pai. Quando ele chegou para o pai, o que ele esperava é de que o pai ia estar bravo, porque tinha gastado tudo, tinha feito tudo errado. Ele estava com medo de falar com o pai dele. Mas sabe o que a palavra nos diz? A palavra nos diz de que o pai dele saiu correndo na direção do filho, abraçou o filho dele e fez uma festa. O que a palavra diz lá em Lucas 15, 24, é de que o pai queria fazer uma festa, pois o meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Naquele momento, o pai não queria nem saber o que o filho tinha feito com as riquezas. Onde o filho tinha gastado tudo aquilo que ele tinha ganhado. O pai nem lembrava da ferida que o filho tinha gerado no coração dele. Ele só queria celebrar, porque o filho estava de volta em casa. E muitas vezes a gente não percebe, mas nós estamos fazendo com Deus o que o filho pródigo fez com o pai dele. Nós olhamos para Deus e nós queremos simplesmente ter dele aquilo que ele pode nos dar. E muitas vezes, por conta disso, a gente acaba se afastando do Senhor. A gente acaba se afastando da presença de Deus. A gente acaba tomando decisões erradas. E a gente fica em um lugar que não é bom. E ao invés de correr para os braços do Pai, a gente fica longe dele, porque a gente pensa, não, eu sou sujo demais, eu sou ruim demais, eu faço muita besteira. Mas sabe o que acontece quando nós retornamos ao Pai? Ele nos celebra, Ele nos recebe com festa. Ele nos abraça, porque o Senhor deseja nos tirar da onde Ele nos encontrou. Nós só nos encontramos de verdade na vida quando nós somos encontrados por Deus. Ouvimos Ele chamar o nosso nome e decidimos seguir o caminho que Ele tem para nós. Sabe por quê, irmãos? Porque Ele vê em nós um potencial que nem nós mesmos conseguimos ver. Olha o que está escrito no versículo de número 9, no final do versículo de número 9 do texto que nós lemos. Deus está olhando para aquele povo pecador, aquele povo que estava agindo de forma errada, aquele povo que estava pelo caminho que não era o Senhor que estava direcionando eles, e diz, você é meu servo, eu o escolhi e não o rejeitei. Irmãos, o Senhor não nos rejeita, Ele nos chama pelo nome e nos chama para servir. O Senhor não nos rejeita pelo que nós somos. O Senhor não nos rejeita pelos nossos erros. O Senhor nos escolhe pelo que ainda nós iremos ser, se buscarmos conhecer a Ele com todo o nosso coração. Eu não sei você, mas eu amo a história de Moisés. Muito provavelmente a história de Moisés é uma das minhas histórias favoritas da palavra de Deus. E o que eu gosto de Moisés é de que ele tinha tudo para dar errado. Ele tinha tudo para não ser alguém usado pelo Senhor, mas mesmo assim o Senhor usou. O Senhor tirou ele do buraco onde ele estava e colocou ele numa posição onde ele poderia ser bênção para outras pessoas. O que a gente percebe, lendo a história de Moisés, é que quando ele era criança, ele teve que ser colocado num cesto e ser lançado no rio, porque os egípcios estavam perseguindo o povo de Israel. Que futuro uma criança dessa teria? Mas o que nós podemos perceber lendo a palavra é de que uma das filhas do faraó encontrou aquele menino e começou a criar ele. E o que a gente pode perceber é que ele cresceu e foi criado como um príncipe, mas chegou um tempo que ele quis ajudar o seu povo. Ele começou a ver a situação do povo de Israel. Ele começou a ficar desesperado com aquilo, mas ao mesmo tempo, o que a gente pode perceber é que ele tentou ajudar de uma forma errada. Quando ele viu um egípcio maltratando muito um israelita, ao invés de tentar repreender ele de um jeito tranquilo, ele começou a brigar com aquele homem. E aquele homem acabou sendo assassinado por Moisés. Qual é o futuro de um homem que foi abandonado no cesto, se tornou um assassino, e por ser um assassino teve que fugir do lugar onde tinha nascido para procurar a vida em outro lugar? Talvez o futuro aos olhos dos homens seria terrível, mas aos olhos de Deus, o Senhor tinha um plano para a vida
de Moisés. E o que a gente pode perceber é que quando Moisés estava construindo a sua vida longe do Egito, tentando encontrar força e esperança em um outro lugar, o Senhor fala com ele através de uma sarça que ardia no meio do deserto. E o Senhor começa a chamar Moisés para libertar o povo, para voltar para o Egito e tornar o povo de Israel livre. Mas o que a gente pode perceber na palavra de Deus é que Moisés começou a dar um monte de desculpa. Ele falou: Deus, usa outro, eu não sou tão bom assim, eu não sou tão importante, eu vou ter que falar com as pessoas e eu sou gago. Mas Deus falava: Moisés, é com você. O que a gente percebe lendo a Bíblia é de que Moisés estava um pouco desinteressado. Ele não queria tanto seguir os planos do Senhor para a vida dele, mas o Senhor continuava chamando. O que a gente percebe é que Moisés só decide ir e viver algo novo, se libertar do seu passado, quando ele ouve Deus falar: filho meu, eu te escolhi. E por decidir ouvir o chamado do Senhor, Moisés começou a conhecer a ele de uma forma próxima. Foi usado por ele para que o povo fosse liberto. E hoje, muitos e muitos anos depois, nós estamos usando ele como exemplo, porque ele se tornou um grande homem de Deus. Mas o que eu percebo é que Moisés não se tornou quem ele foi por olhar para quem ele era e se sentir bem com quem ele tinha se tornado. Moisés, ele se tornou quem ele foi porque ele decidiu escutar a voz que insistia em chamá-lo. Quando nós decidimos ouvir a voz do Senhor que insiste em nos chamar e paramos de olhar para o espelho e passamos a olhar para Ele, nós percebemos que nele nós podemos viver algo diferente e que podemos sim sermos usados como servo do Senhor, porque Ele nos escolheu. O Senhor sabe quem nós somos, mas mesmo assim decide nos impulsionar para vivermos os planos que Ele tem para nós. Há um tempo atrás eu ouvi uma história que me impactou muito. É uma história de um pastor norte-americano. Ele disse que ele é pastor numa igreja em uma cidade que é muito pequena. A cidade tem 15 mil, 20 mil habitantes. E um dia um dos filhos de uma das mulheres que frequentava a igreja, ele infelizmente começou a se envolver com o crime. E ele cometeu um crime que foi muito feio, foi muito cruel. E ele ficou famoso na cidade, porque depois de ter cometido aquele crime, várias e várias fotos dele foram publicadas no jornal. E todo mundo sabia de que aquele homem era filho daquela mulher que ia na igreja dele. Quando aquele homem foi preso, ninguém queria ter contato, mas o pastor sentia que Deus tinha um plano para a vida daquele homem. E por isso, todo dia de visita na cadeia, o pastor e a mãe daquele homem iam visitar ele na prisão. E o pastor começou a falar do evangelho, começou a falar do amor de Deus. E aquele homem se converteu. Mais do que se converter, aquele homem começou a fazer grupos de estudo na prisão e muitas pessoas vieram para Jesus através da vida dele. Aquele homem era uma bênção. E chegou o dia dele ser liberado. Muitos e muitos anos depois, ele saiu da cadeia e voltou para a família dele, para a casa dele, morar na cidade em que a mãe dele estava. E muitas pessoas não lembravam mais do que tinha acontecido, mas muitas pessoas continuavam lembrando dele pelo crime que ele tinha cometido. E ele começou a procurar emprego, até que ele conseguiu um emprego. E por ser alguém que seguia Jesus, buscava amar a Deus e as pessoas, ele se destacava. Ele vendia muito, ele era um dos melhores profissionais daquele lugar. Até que uma pessoa olhou para ele e reconheceu ele daquela época do jornal. Olhou para o patrão dele e fala: como que você emprega um monstro desse? Olha o que ele fez, olha os erros que ele cometeu. Eu nunca mais volto aqui se você continuar com esse homem como empregado. Como resultado, ele foi demitido. E para piorar, isso só não aconteceu uma vez. Em outras 2 empresas, as pessoas falaram isso dele e os chefes começaram a demiti-lo. Por isso ele ficou com o coração pesado. Ele não sabia mais o que fazer, até que um irmão da igreja decidiu dar um emprego para ele. Ele continuava sendo um dos melhores profissionais dessa nova empresa. Ele era muito bom, ele era muito dedicado. Até que mais uma vez uma outra pessoa olhou para esse irmão da igreja e disse: como que você pode empregar uma pessoa dessa? Só que dessa vez, ao invés desse irmão demitir, ele começou a defender aquele homem. Ele começou a falar assim: olha, eu sei o que ele fez, mas ele é uma pessoa diferente agora. Ele é uma bênção, ele é nosso irmão. Deus fez com que algo novo fosse tirado no coração dele, ele tem vivido novas coisas, ele não é mais o que ele era, Deus tem mais para a vida dele.
E mesmo com o cliente revoltado, aquele homem decidiu permanecer com aquele homem que antes havia sido preso como um dos seus funcionários. E naquele momento, aquele ex-presidiário olhou para o chefe dele e perguntou: mas por que você fez isso por mim? E aí naquele momento, o chefe dele olhou para ele e disse o seguinte: eu não sei quem você era, mas pelo que eu vejo hoje, o seu futuro será muito melhor do que foi o seu passado. Quando ele recebeu aquela afirmação, ele começou a trabalhar como nunca antes. Agora ele não era mais o melhor funcionário daquela empresa, ele era o melhor funcionário da cidade. A empresa começou a crescer, as coisas começaram a dar certo, tudo porque alguém decidiu olhar para ele, não pelo seu passado, mas sim pelo seu futuro. E o futuro dele se tornou algo brilhante. Talvez você se sinta como esse ex-presidiário. Talvez você olhe para trás da sua vida e você percebeu que você estava fazendo um monte de coisa errada e você se sente culpado ainda por isso. Talvez hoje você, por mais que esteja na igreja, está vivendo com pecado de estimação, está vivendo longe do Senhor. Mas o que eu quero dizer é de que o Senhor olha para você e diz a mesma coisa que esse chefe disse para esse ex-presidiário. Ele não olha mais para quem você era, ele olha pelo que você é hoje. E se você decidir confiar nas palavras que ele diz para você, o seu futuro será muito melhor do que o seu passado. Porque o Senhor tem um plano para você, e o Senhor deseja que você tenha prazer ao servir a Ele, vivendo o plano que Ele preparou para a sua vida. Quando nós entendemos, meus irmãos, quem está do nosso lado, fica muito mais fácil lutar as nossas lutas, batalhar as nossas batalhas, porque nós sabemos que o Senhor nos ama e que está sempre disposto a nos ajudar. É por isso que no versículo de número 10, a palavra do Senhor diz assim: por isso não temas, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei e o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Deus está olhando para nós e dizendo: eu não me importo com as suas falhas, eu não me importo com os seus erros, eu não me importo com o seu passado, só me deixa te segurar na minha mão, para que você possa ser usado com poder. Eu já te conheço, e se você decidir abrir o seu coração para me conhecer, você vai encontrar em mim segurança, para não viver mais a sua vida com medo, mas viver a sua vida na segurança que o Pai Celestial nos fornece. Nós não devemos ter medo daquilo que nós somos, porque no final das contas é Deus que nos sustenta, e Ele permanecerá nos sustentando se decidirmos conhecer a Ele de uma forma profunda. Apesar de Moisés ser uma das minhas histórias favoritas, um outro homem que eu admiro muito na palavra de Deus é Josué. Eu não sei se você sabe, mas foi Josué que teve que substituir Moisés. Imagina você no lugar de Josué, meu irmão. Moisés, ele tinha abrido o Mar Vermelho. Moisés, ele tinha feito coisas inacreditáveis. Deus tinha usado a vida de Moisés para que pão caísse do céu, para que água saísse da pedra, e em um determinado momento o povo queria churrasco, Moisés orou e caiu um monte de pão para que o povo pudesse comer. Moisés era muito diferente. E o que a gente pode perceber é que quando Josué passa a ser o líder do povo, ele está com medo, mas por diversas vezes o Senhor olha para Josué e fala: Josué, eu sei que você está com medo, eu sei que você tem incertezas, eu sei que você tem inseguranças, mas sou eu que vou fazer isso. Muito provavelmente você já ouviu de alguém, ou já leu na palavra Josué 1,7. A palavra de Deus diz assim, Deus diz assim para Josué: seja somente forte e corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a lei que meu servo Moisés ordenou a você, e não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que ande. Deus está falando para Josué assim: não fica com medo, só segue a minha palavra, que coisas grandes vão acontecer. E o que a gente pode perceber é que Josué estava com tanto medo, mas com tanto medo, que 2 versículos depois, lá em Josué 1,9, o Senhor olha para Josué e fala para ele mais uma vez ser forte e corajoso. Deus olha para Moisés e diz: fui eu que chamei, seja forte e corajoso, não se apavore e nem desanime, pois o Senhor seu Deus estará com você por onde você andar.
O que eu percebo lendo esses textos, lendo a história de Josué, é que Deus está olhando para aquele homem dizendo assim: meu filho, nunca foi sobre Moisés, sempre foi sobre mim. Moisés tinha os erros dele, você tem os seus erros, mas se você confiar em mim, eu vou te usar com poder. Por nos conhecer e por conhecer as nossas falhas, a única responsabilidade que o Senhor nos dá é obedecer. E por isso nós podemos ter alegria, porque nós não precisamos provar nada para ninguém. A gente não precisa ser alguém que a gente não é. A gente não precisa ter muitos resultados para então sermos aplaudidos por Deus. Nós só precisamos obedecer a palavra dEle e Ele vai nos abençoar. Por isso, irmãos, nós precisamos entender que mais importante do que fazer algo, mais importante do que saber o que precisa ser feito, é entender quem nos acompanha e quem está nos direcionando na jornada. Há um tempo atrás, tinha um menino aqui da igreja, ele era um adolescente, e ele falava que ele queria muito aprender violão. Ele insistiu tanto, mas tanto com o pai dele para fazer aula, que o pai dele acabou pagando umas aulas. E um dia o pai dele veio até mim e falou assim: pastor, eu não aguento mais meu filho. Eu falei: mas por que, meu irmão? Ah, porque ele quer porque quer aprender violão. E eu falei assim: mas irmão, por que isso é ruim? Ele quer aprender um instrumento, ele pode usar isso para a glória de Deus. Ele falou: não, eu não fiquei bravo por conta disso, pastor. Eu fiquei bravo porque eu paguei 6 meses de aula. Meu filho foi nas 3 primeiras aulas e nunca mais quer ir. Sabe por quê? Porque ele disse que ele já aprendeu tudo nessas 3 aulas e que ele não precisa aprender mais nada. Naquele momento que eu pude perceber, olhando para aquele pai, falar assim: olha, irmão, provavelmente nessas 3 aulas, o professor já mostrou todos os acordes. O professor já mostrou tudo aquilo que precisava ser feito. Mas para que ele realmente aprendesse, ele não precisava só ver as coisas que ele precisava fazer. Ele precisava que alguém acompanhasse ele durante o processo. Pode parecer meio bobo, mas muitas vezes a gente faz com Deus o que esse menino fez com o professor de música dele. Muitas vezes a gente está olhando para Deus e falando assim: Deus, o que a gente precisa fazer? Deus, o que precisa ser feito? De que forma a gente precisa agir? Mas Deus quer mostrar para nós que mais importante do que saber a informação é ter alguém que nos mostra o caminho. E a gente passa a ter alegria, porque Ele conhece as nossas fraquezas, Ele conhece as nossas dificuldades, mas mesmo assim, Ele permanece disposto a nos mostrar o caminho. E quando nós conhecemos mais a Deus, nós conhecemos mais o caminho dEle, e fica cada vez mais natural para nós vivermos o que Ele tem para nós, e consequentemente, termos alegria. Irmãos, o que a gente precisa ter claro nos nossos corações é que nós transbordamos daquilo que nós verdadeiramente conhecemos. E se nós queremos transbordar alegria, nós precisamos conhecer a Deus. Prometo que a última história que eu vou contar, eu encerro a mensagem dessa manhã. Há muito tempo atrás, há uns 10 anos, quando eu ainda era líder de célula de adolescentes aqui da igreja, chegou um menino novo. E era um menino que ele era muito difícil de lidar. Ele era muito grosso com as pessoas. Ele não ouvia os outros. Ele estava sempre disposto a brigar, a discutir. Mas o que eu achava mais interessante é que, apesar de ser meio durão, ele era muito inseguro. Quando alguém fazia alguma coisa melhor do que ele ficava inseguro. Quando alguém tentava acessar o coração dele, ele ficava inseguro. Eu não conseguia entender e eu pensava assim: Deus, por que esse menino é tão difícil? Até que esse menino me convidou para um aniversário dele. E eu fui na casa dele naquele aniversário. E eu comecei a perceber como que o pai dele tratava as pessoas. Mas principalmente, eu comecei a perceber como que o pai dele tratava o menino. Mesmo sendo aniversário do menino, o pai dele era grosso. Mesmo sendo aniversário do menino, o pai dele brigava por qualquer coisa que o menino estava fazendo. Mesmo se tivesse sentado um pouquinho torto, o pai dele ia lá e falava alguma coisa. O pai dele só contava as piores histórias do filho dele, só contava os micos que o filho dele tinha passado. Eu comecei a entender de que aquele menino era extremamente inseguro, porque ele não tinha segurança no pai. Assim como muitas vezes nós somos inseguros porque não temos segurança, a segurança do nosso Pai Celestial. Mas o que eu achei mais interessante, e o que Deus foi mostrando para o meu coração, era de que aquele menino só vivia assim,
porque aquele era o único jeito que ele tinha aprendido a viver. E muitas vezes a gente está colhendo fracasso, está colhendo tristeza, porque o jeito que nos foi ensinado a viver não foi o jeito do Pai. É por isso que nós precisamos conhecer o Pai em oração, para que apesar das nossas dificuldades, a gente passe a se tornar como Ele, então a gente viva do jeito que Ele nos ensina a viver.